Bienvenidas a Traviajando Podcast. Si has soñado con trabajar y viajar al mismo tiempo, estás en el lugar correcto. Quédate para conocer a otras traviajeras, escuchar lo que tienen que decir las expertas de recursos humanos y para que te pueda contar lo básico y no tan básico para comenzar a traviajar. ¿Estás lista? Mujeres y traviajeras, el viaje está por comenzar. Por favor, abrochen sus cinturones. Buenos días, traviajeras, bienvenidas. Han llegado a su destino. Y en la aventura del día de hoy he invitado a alguien que mucho me han pedido, a una reclutadora. Quédate para escuchar lo que nadie te dice cuando buscas trabajo remoto y que no te cueste tanto trabajo buscar trabajo. Si eres nueva, no olvides suscribirte a Traviajando Podcast, pues toda la primera temporada está dedicada a las traviajeras que están en búsqueda de trabajo remoto con los tips más básicos y no tan básicos para encontrarlo. Y ahora sí, traviajeras, les presento a Patti. Y lo que más me emociona de tener a Patti el día de hoy con nosotros es que ella no es una reclutadora cualquiera. Ella también es una nómada digital que está viajando desde hace un año y planea seguir haciéndolo por bastante tiempo. Ella es psicóloga, especialista en gestión de personal desde hace 11 años. Actualmente ella se encarga del área de recursos humanos en la empresa de Brasil y además le gusta mucho crear contenido sobre nomadismo digital. Patti, qué emoción tenerte, bienvenida y mil gracias por animarte a grabar este podcast en español o portuñol, que sé que puede ser un poco complejo para ti, pero ¿cómo te sientes? Sí, gracias, Sharon. Yo estoy muy feliz de estar acá. Es un desafío para tentar hablar espanhol, portunhol, pero vamos tentar, que o mais importante são as dicas, as tips. Portugués se parece bastante a español, así que espero que todas las traviajeras que nos estén escuchando tengan un poquito de paciencia. La información es bastante importante. Creo que nos vamos a divertir porque incluso ya cuando ustedes consigan ese trabajo remoto y empiecen a viajar, van a conocer gente de todo mundo, así que tienen que estar acostumbradas a estar escuchando distintos idiomas, hablando inglés, español, portugués al mismo tiempo. Así que bueno, espero que vayan teniendo una probadita de lo que es comenzar a traviajar. Pero bueno, vamos a comenzar, Pati. Primero que nada, sí me gustaría muchísimo que nos cuentes cómo ha sido esta experiencia como traviajera. ¿Hace cuánto iniciaste? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo conseguiste un trabajo remoto? Ah, claro. Entonces, não sempre foi assim. Eu tenho um trabalho remoto há agora um ano, então é muito recente. Tudo começou em la pandemia. Então, muitas empresas em Brasil, e eu sou de Brasília, a capital de Brasil, colocaram os funcionários para trabalhar remotamente. E eu fui uma dessas pessoas. Então, a empresa não se preparou com tudo muito perfeito para trabalhar remotamente. Só disse, vão para casa com sua computadora e empecem a trabalhar, e assim hicimos. Então, a princípio foi muito difícil porque muitos não sabiam o que fazer, trabalhávamos muitas horas, porque se estás remoto e não sabes como é, estás todo o tempo trabalhando. Às vezes, começava às 7 da manhã e ia como que às 9 da noite e perdia a hora. Mas eu comecei a perceber que gostava muito de trabalhar remoto e que funcionava, né, que era possível. Então, comecei a pensar, eu não quero regressar a office, a escritório, e comecei a pensar em um plano para isso, porque como eu trabalho muito tempo como recrutadora, eu tenho uma consultoria, então sempre estou com um cliente ou vários clientes, e isso começou a me trazer dinheiro. Então, comecei a preparar. E quando chegou final de 2020, eu disse, não quero mais, pedi demissão. E a empresa, a companhia, super compreendeu. E por isso fui demitida com todos os meus direitos e dinheiro. E, sim, muito bueno, foram comigo. E eu também tinha uma reserva financeira. E como que não tinha ainda um outro emprego, então, só pensava, necessito de um trabalho remoto, quero um trabalho remoto. Si ya sabías que tenía que ser remoto, forzosamente. Sim, exato, não queria mais. E todos os meus clientes de consultoria sempre estiveram remoto comigo.
e comecei a aprender como trabalhar remoto com as boas ferramentas, como o Zoom, enfim, todas as ferramentas que sabemos que são possíveis. E por isso, estive me preparando e solo com uma consultoria por 7 meses. E com isso eu comecei a procurar alguns trabalhos, pero eu queria viajar para a África do Sul, para um intercâmbio para estudar inglês. Então não estava procurando tanto porque eu queria tempo para estudar, não era mais importante o trabalho. Pero um dia, uma companhia me ligou e me disse: temos um trabalho para ti de coordenadora de recursos humanos. E nunca havia trabalhado como coordenadora, então vocês eram muito bueno. Esse é um ponto que vamos falar melhor, pero se estás sempre ativa no mercado, outras pessoas podem te indicar. Isso foi o que se passou. Uma pessoa falou: Paty é muito buena no que hace, invita a Paty para uma conversa, uma seleção. Então, conversei e disse: vou à África do Sul estudar, o que posso fazer? E me disseram: não, não, pode ir e trabalhar remoto. Então, foi meu primeiro trabalho remoto e onde estou agora, nessa mesma companhia. Oye, qué padre, qué bueno. Oye, y entrando un poquito ya en el tema como de cómo conseguir ese trabajo remoto, cómo ser seleccionada. Tú nos contaste que hubieron algunas cosas como, por ejemplo, haber sido recomendada o usar tu network para poder encontrar ese trabajo, pero ¿qué serían esas cosas que tú crees que la gente a veces olvida hacer o no le da tanta importancia, pero que realmente es muy importante para encontrar el trabajo remoto? Uhum. Eh, Creo que a llave es que buscar trabalho dá trabalho. Então, se estás todo o tempo como que, não necessito, e não empeças network quando precisas, quando necessitas. Na verdade, todo o tempo temos que estar fazendo conexões com nossa comunidade. Por exemplo, eu estou todo o tempo em la comunidade de recursos humanos, como tenho amigos, como faço publicações em Instagram, em LinkedIn. Então, se as pessoas estão me vendo, eu não necessito de um trabalho como, oh, não, fui demitida, dispensada de trabalho. Não, Y ahora voy a empezar a hacer. sim, exato. Esse é um grande erro, porque as pessoas estão muito relaxadas em seu trabalho, então es que não, estou confortável, estou bem. Um dia puedo ter um trabalho remoto e não penso a estar na comunidade, em diferentes redes sociais, porque nem tudo está em LinkedIn. Por exemplo, em Brasil, se trabalhas na área de saúde como enfermeira, técnico de enfermagem, não é comum estar em LinkedIn. A minha empresa, eu sou a primeira pessoa que sou nômada digital, trabalho em linha, e disse, por favor, eu quero tentar. Me vou a México, é outro país, e minha chefe, pode dizer? Sí, tu Chefe? jefe. Ujú. Minha chefe me disse, Paty, minha preocupação é mais com a diferença de horário, porque a hora são como que 2 horas de diferença do Brasil, pero eu sei que trabalhas muito bem. Não me importa se estás no Brasil, na praia, não é mais importante. Eu quero que trabalhe bem. E agora estou fazendo como que meu quinto mês em México e nada se passou em meu trabalho. Pelo contrário, eu estou trabalhando melhor porque estou sempre preocupada de, não, eu posso mostrar que ser nômade digital é possível. E outras pessoas começaram a querer isso também. Hay muchísimos beneficios realmente de poder trabajar remoto. De hecho, también va a haber un episodio de cuáles son de los beneficios de tener trabajo remoto. Y también vamos a tener un episodio donde vamos a hablar la importancia del networking. Pero creo que aquí tú, Pati, nos acabas de confirmar realmente que ese tema es muy importante y es muy relevante, porque realmente al menos mis últimos 2 trabajos yo los conseguí porque la empresa me buscó y me encontró por estar activa en LinkedIn y por tener conexiones y contactos en común. Entonces, definitivamente es algo que Traviajeras ya lo escucharon, es muy importante, mucha gente no lo está haciendo. Y hablando de cómo sobresalir entre varios candidatos, esa es una manera importantísima para poder sobresalir. Ahora, Pati, cuéntanos un poquito del lado contrario. ¿Cuál sería esas cosas que tú estás viendo a la hora de reclutar?
que la gente hace y no debería estar haciendo? Ok. Creo que tudo empieza com um currículo ou um cadastro. Você vai direto em um site e cadastra. Algumas pessoas estão com preguiça, como que cansadas de fazer isso todo o tempo e fazem de forma incompleta. Pero agora, especialmente com a inteligência artificial, é o melhor caminho para encontrar boas pessoas, porque a inteligência artificial vai encontrar como que uma triagem a pessoa que tem mais match com a posição. Então é muito importante que describa muito bem, não muito, muito bem não é o mesmo que muitas coisas, dizer muitas coisas. Então, por exemplo, eu trabalho com recursos humanos e faço muitas coisas. Pero se estou mirando uma vaga, se eu quero uma vaga que é específica de atração e seleção, puedo cambiar algumas palavras, não mentir, pero cambiar como que lo mesmo que está na descrição da posição. Será que tem a ver o que estão pedindo com o que eu tenho? E sim, puedo ajustar os textos e muitas pessoas estão cansadas de fazer isso. Então, se leva a sério hacer esa actividad, sai na frente de otros candidatos. Definitivo. Y de hecho, es uno de los tips más grandes que yo le doy a la gente que me pregunta y es, a ver, antes de empezar a aplicar, revisa que tanto tu currículum como tu LinkedIn traigan descripciones de acuerdo a las vacantes a las que vas a aplicar. Yo, por ejemplo, yo hago ventas y customer support, ¿no? Yo soy buena para las 2 áreas y puedo tener un currículum de vendedora y un currículum más de customer experience, de customer success, para cuando aplique a ese tipo de vacantes, ¿no? Porque definitivamente lo que dice Patty es bien importante. Y no nada más en tu currículum, como mencionaste, a la hora de ir al site, realmente ponerle energía a esa descripción. Yo sé que muchas veces cansado, que a veces al día uno está aplicando como a 10 vacantes al día, pero al menos traten de que en esas 3 que les llaman más la atención, pónganle el tiempo, pónganle el cuidado, lean la descripción de puesto y como dijo Patty, ¿no? Cambien esas pequeñas cositas que tal vez ustedes olvidaron poner en su CV, que sí saben, pero que olvidaron. Entonces, agréguenlas, pueden cambiar un poco y jugar un poco con las palabras para que cuando el reclutador vea o el robot o la inteligencia artificial vea, diga, este es el candidato perfecto porque justo así como yo lo quería, así está escrito en el papel, ¿no? E outra também é quando que os candidatos se inscrevem em todas as vagas, como que não tem perfil e é muito malo. É muito melhor ser estratégico. Leia com atenção a descrição. Creio que eu tenho 70% dessa vaga, puedo atender mais. E muito cuidado, porque tem pessoas que querem 100% e estão perdendo vagas. Não hace isso, é como um equilíbrio. Um exemplo, se tens, é necessário, obrigatório, falar em inglês. E tu não sabes, e sabes que é obrigatório, então não se aplica. Não hace sentido. Pero se lês a descrição, em inglês é básico e tens, pero não conheces uma ou duas coisas, arrisca, se inscreve, não perca a chance, porque tem pessoas que não estou pronta e perdem oportunidades. Definitivo, y eso es algo que yo he notado muchísimo, sobre todo viendo ya ahora del lado del reclutador. Obviamente el reclutador va a poner el perfil perfecto que necesita. Muchas veces ese perfil realmente no existe, ¿no? Entonces está dispuesto el reclutador a decir, ok, bueno, tal vez no tienes la experiencia en, no sé, CRM, pero eres buenísimo vendiendo, entonces te capacitaré para que puedas hacerlo, ¿no? Entonces, justo como dice Patty, pierdan ese miedo, no se juzguen ustedes mismos, dejen que el reclutador tome la decisión de si te va a llamar o no te va a llamar, pero también no le hagas perder el tiempo ni te pierdas tú tu tiempo aplicando a vacantes que tampoco nada que ver con tu perfil, ¿no? Patty, una cosa importante, ahorita que estamos hablando justamente de cómo hacer que el reclutador se fije pues en ti y que te haga esa primera llamada. Una parte entiendo que dices que hay inteligencia artificial que va a tomar una decisión de si mostrarle o priorizar la aplicación al reclutador o no. Pero al reclutador, ¿cómo hacer para llamar la atención del reclutador y que te llame y que quiera tener una entrevista contigo? Sim, você sabes que tem o perfil, porque muitos estão
tentando chamar a atenção, pero não estão dentro do perfil. Pero se tem, é possível algumas vezes que tente uma conexão com o recrutador pelo LinkedIn ou alguma pessoa da área que vas trabalhar. Por exemplo, se é de trabalho de marketing, e podes ir até a empresa e procurar por pessoas de marketing nessa companhia e enviar uma mensagem. Pero é grande erro que tienes uma grande mensagem é igual que envia para todos os recrutadores. Por exemplo, eu todo dia, imagina, eu trabalho com isso. Então, não tenho tempo de ler todas as mensagens que recebo e por dia. Pero se tenho uma mensagem que me chama a atenção, como, Pati, vi esta vaga. Eu creio que tenho o perfil porque em uma, duas, três linhas me conta. Eu trabalho há 10 anos com isso. Eu conheço esse sistema que é muito distinto. Então, me chama a atenção. E não me envia direto o teu currículo. Me chama a atenção e diga, posso enviar meu currículo para ti? Ou seja, estás demonstrando que és diferente. Os recrutadores querem ajuda. Então, pode procurar também, pode falar, pero seja diferente. Se envias diretamente tu currículo, um texto muito grande, não vamos ler. No, y de hecho, hace poco mi empresa publicó una vacante y yo la recompartí, ¿no? En mi red social, en LinkedIn, y recibí montones de mensajes así que querían trabajar para la empresa y yo de, ay, perdón, es que yo no soy la reclutadora, me imagino, o sea, si yo sin ser reclutadora solo publiqué una vacante, no me imagino tú cuántos mensajes recibes al día postulándose a vacantes que compartas. Y de hecho, yo quiero justo aportar un poquito algo de lo mío sobre este tema y es, me encanta que hayas dado esa respuesta porque es algo que yo le digo mucho a la gente. Tocar la puerta de la empresa, escribirle al que tú crees que es tu hiring manager, al reclutador, agregarlo y tal vez, no sé, darle like a un post que ellos publiquen. Yo siempre le digo a la gente, sigan a las empresas y a los reclutadores y hiring managers de las empresas que les gusten. Interactúen con ellos, escríbanles, etcétera, para que el día que ellos tengan una vacante que sea para su perfil, ustedes puedan llegar y decir: "Oye, qué increíble, justo yo estoy Sim, buscando algo parecido", ¿no? sim. E é importante lembrar que tu currículo, LinkedIn, quando estás com um recrutador na entrevista, tienes que contar uma história e ser objetivo e destacar os principais pontos, como começou esse podcast me apresentando, me pediste, Parte, o que posso dizer sobre ti? E muitos candidatos esperam chegar na entrevista para pensar o que dizer sobre si mesmo. É óbvio que tienes que falar sobre si. E no seu currículo, no currículo, tienes que poner as principais informações em ordem. É muito legal, é diferente se tienes um currículo mais bonito, preparado, mas o mais importante é o conteúdo. Não necessitas de colocar como um livro muitas coisas e nem tampouco colocar desorganizado, poucas coisas que não contem o que é mais importante. Então, isso também, creio que o mais importante é entender como montar um storytelling, contar uma história, é sua história, tua trajetória profissional. Precisas pensar sobre isso antes de se candidatar a vagas, a posições. Me encanta eso porque tienes razón. Mucha gente a veces olvida un poquito los detalles y sobre todo pidan, por ejemplo, que la gente o que amigos o conocidos o si tienen amigos reclutadores que vean su currículum, que les diga si se entiende o no se entiende. Recuerden, ya Pati lo dijo, ¿no? ¿Cuántos currículums no ve al día? Y llega, abre tu currículum y no encuentra ni siquiera o no entiende qué eres, qué haces, para qué eres bueno, en qué te gustaría trabajar. Ya Patty va a decir: "Este es un no, porque ni siquiera quiero perder el tiempo entendiendo lo que él hace". Ahora cuéntame un poquito, por ejemplo, si fueras tú, ya nos has dicho, la verdad es varios tips muy útiles, pero si tú fueras la que estuviera buscando trabajo, ¿cómo sería tu rutina? ¿Qué harías? ¿Qué sería lo que no podrías olvidar hacer para buscar trabajo? ¿Tú qué harías cuando estuvieras buscando trabajo? Creio que eu separo um tempo para buscar por oportunidades e fazer inscrições, porque para mim é muito chato
¿sabes? O que é chato. Sí, como un poco muy cansado, muy Sí, me molesta que eu tenho que parar todo o tempo e escrever e pensar. Pero ahora, si quieres un trabajo remoto, tienes que entender também o processo seletivo remoto. Entonces, antes mucha gente ia para a empresa, para a companhia, e hacía, por exemplo, redação. E agora não, é virtual, às vezes tem que escrever algo, tem que gravar um vídeo, e as pessoas estão cansadas de fazer isso. Eu também estou, quando eu sou uma candidata, que às vezes eu vi, agora não estou buscando, mas quando eu estava, algumas vagas eu tinha que fazer um vídeo ou responder um teste. E o que fazia? Reservava um horário específico para ser isso. Não hacía cansada, um teste, por exemplo, que, não, tenho claro. que fazer um teste de 30 minutos. Não, eu separava um tempo, se tinha, claro, óbvio. Se puedo fazer no outro dia, assim que acordar, despertar, vou fazer. Quando estou todo o tempo checando isso, hoje também. Não estou buscando, pero todo dia. Assim que abro minha computadora, eu checo alguns sites. Para mim, eu tenho 3 preferidos: Glassdoor, remotar.com.br e LinkedIn. Todas as vezes abro 3 e olho e miro as boas oportunidades. Então, escolhia o que, essa está boa e me dedicava a me inscrever para aquela vaga. Todos os dias fazia isso quando eu estava buscando e com filtros específicos para trabalho remoto. E na relação com o recrutador, eu enviava e tentava compreender quanto tempo é de retorno, Claro. porque a verdade é que hoje as companhias, os recursos humanos, têm hablado, pensado sobre a experiência de candidato, pero não são todas. Então, é melhor checar, perguntar ao recrutador: puedo esperar que me dê um retorno? Quanto tempo? Respeito o tempo que me deu, como que me disse que uma semana, eu espero uma semana, nada aconteceu, eu tento um contato por WhatsApp, por telefone, por e-mail, e só pergunta: olá, há tanto tempo, me disseram que iam fazer contato em uma semana, pero tem companhias que nunca me ligaram. É uma questão que não sei se vai cambiar um dia, porque algumas empresas sim e outras não. Claro, es parte, creo que, pues, de este proceso, y por eso decimos, ¿no? Buscar trabajo es un trabajo. No podemos esperar que sea tan fácil realmente, y como dices, hay que dedicarle. Realmente creo que ahorita nos estamos dando cuenta que aunque queremos hacer esto más fácil, realmente buscar trabajo es un trabajo y hay que admitir y hay que dedicarle el tiempo necesario, porque realmente si tú quieres esto con muchas ganas, esas mismas ganas, échaselas a este proceso. Piensa bien también para que no te canses y no tengas que estar aplicando con tantas empresas y llenando tantos formularios. ¿Cuáles son esas empresas que realmente más te interesan? Y aplica esas con mucha más energía. Y tal vez, no sé, si te urge mucho el trabajo y quisieras aplicar a otras que no son tu top 10, bueno, pues ahora a esas empresas déjalas tal vez al final del día, cuando ya estés más cansado. Hay que realmente sí estar conscientes que buscar trabajo va a necesitar tiempo. Lembrando, o recrutador está representando uma empresa. Se não dá retorno, se não tem educação, se o processo seletivo é muito malo, é sinal que a empresa é mala, não é o profissional. Então, agora estou em essa empresa e estou muito feliz, porque é uma empresa que valoriza, que dê retorno aos candidatos, que faça um processo seletivo humanizado, com cuidado. E isso, para mim, como meus valores humanos, é muito importante. Então, estou feliz de trabalhar em essa empresa, mas eu sei que não todas são assim. Então, tu, candidato, tenha cuidado. Eu entendo que muitas vezes necessitamos de emprego, estamos desesperados, pero muitas vezes tu não és chamado para uma entrevista porque a companhia não é boa, porque não deverias estar ali. Enfim, não são todas as regras, não são as mesmas para todas as empresas.
Correcto, no, definitivamente. Y además también lo que dices, ¿no, Pati? A veces realmente tal vez no es el de recursos humanos que no te quiere dar una respuesta, pero muchas veces los hiring managers, que son al final quienes toman la última decisión, siguen en ese proceso de toma de decisión, ¿no? Recuerda que a veces no eres tú nada más en ese proceso, sino son muchos candidatos más y por algo no han tomado la decisión todavía. Y si la tomaron y no te avisaron, bueno, pues eso dice mucho de hablar de la empresa, ¿no? Pati, cuéntanos una cosa, ya dijiste acá las plataformas, por cierto, muy importante, las vamos a escribir en la descripción de podcast para quienes no se les pasó, no supieron muy bien cómo se escribe, puedan entrar a esas 3 plataformas que Patty nos sugirió. Pero bueno, yo quería hacerte una última pregunta que tiene que ver con uno de los últimos temas que vimos en el podcast anterior, que es sobre las soft skills. ¿Qué opinas de las soft skills? ¿Qué tan importantes para ti? Y si hace esto diferencia para que un candidato pueda encontrar trabajo. Uhum. Hace muita diferença porque as pessoas estão todo o tempo buscando ser iguais. E se tu queres trabalhar remoto, viajando, tienes que ser diferente. A verdade é que esse estilo de vida é muito diferente. Então, imagina, eu estou contratando você. Eu quero saber o que haces bem, porque se não tienes uma formação específica em la universidade, muito tempo de experiência, pero como podes probar para mim que puedes trabalhar comigo? Como que uma vez me recuerdo, se passou comigo em outra empresa, eu fui a uma entrevista e a recrutadora me perguntou, sabes o que é metodologia ágil, sabes? E eu disse, não, nunca ouvi em minha vida. Ou seja, eu fui sincera, pero no mesmo tempo, eu peguei meu telefone e disse, puedes repetir? Porque eu quero pesquisar. E parei na entrevista, pesquisei, e quando cheguei em casa, pesquisei de verdade, porque eu sou assim, muito curiosa. Fui contratada para essa empresa e depois a recrutadora me disse, eu entendi que não sabes o que é metodologia ágil, pero és muito esforçada, és curiosa, e na hora da entrevista já buscou o que era. Então, muitas vezes, tu puedes demonstrar e não és ensaiado, não és como que um plano, não, és tu sendo de verdade, sendo autêntico. E eu quero saber o que haces bem. Então, tenha em casa tu lista de coisas que haces muito bem. Pergunta para tu coworkers que trabalha com você, o que hace bem? Ah, Paty, és muito amável, empática. E eu sei que não sou boa em muitas outras coisas, pero quando as pessoas me dizem e se repete, sabe que Paty é muito comunicativa, é comunicativa, é comunicativa. Então, eu sei que sou. Então, pega o que é mais importante para falar no momento da entrevista, deixa isso aparecer. E sim, é muito importante porque nem todas as pessoas estão preparadas. Quando temos uma vaga, os managers, gestores, querem a melhor pessoa. Eu quero que essa pessoa tenha estudado isso, aquilo, eu quero que conheças isso, mas quando vamos procurar, os recrutadores não podemos achar. E aí, então, vamos vendo o que podemos flexibilizar de técnica, e aí sim, o que é comportamento, soft skills importa. Porque, essa pessoa não sabe, pero vai atrás. Ou essa pessoa é muito concentrada e para nosso trabalho, concentração é muito importante, introspecção é importante, essa pessoa não tem. Então, você consegue ser verdadeiro, consegue listar tuas fortalezas, suas forças, porque se tienes match com a empresa, pode ser contratado. Gran tip, Pati, y con eso cerramos el episodio del día de hoy. Pero antes de irnos, quiero que nos digas, Pati, ¿cuál podría ser un último consejo, tal vez algo que yo no te haya preguntado, pero que quieras decirle a las traviajeras el día de hoy para que puedan encontrar ese trabajo ideal lo más pronto posible? Sim, creio que o mais importante é muitas pessoas falam como se essa é uma regra, como que uma conta na história não funciona para mim esse site e outras pessoas também acreditam, não, esse site não funciona. Então, esteja com foco no que queres,
faça tu buscas, não crees em tudo que te hablam, porque eu, como recrutadora, como uma pessoa que está sempre buscando, e como consultora de recolocação profissional, eu vi muitas coisas acontecerem. Então, creio que as pessoas só dizem que não é possível, mas temos muitas possibilidades. Então, não desistam, tentem tudo que for possível e, claro, não deixes de se qualificar, de se tornar uma boa pessoa para contar tu história e ter um diferencial para o mercado de trabalho. Pati, muchísimas gracias. Definitivamente creo que es un podcast que va a ayudar a muchísima gente. Ya tienen varias tareas. Si es necesario volverlo a escuchar, vuélvanlo a escuchar, pero creo que aquí dimos tips muy importantes. Networking, currículum, hacer el seguimiento con los reclutadores, dejar de tener miedo, arriesgarse, aplicar. Muchos tips muy importantes. Traviajeras, pues ahora sí ya llegamos al final de este episodio. Nos vemos el próximo lunes con un episodio más. Recuerden que si no se han suscrito a este podcast, pueden hacerlo porque durante esta primera temporada todos los episodios van a ser dedicados para la gente que está buscando trabajo remoto. Vamos a tener distintos episodios en qué hacer en una entrevista, que sí, que no en un currículum, cuáles son esas soft skills más necesitadas, así que no se pierdan ninguno de ellos. Traviajeras, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima aventura.